tem pesquisa nova na área, pesquisa Quest divulgada hoje, mostrando 10 cenários possíveis de intenção de voto para a Prefeitura de Belo Horizonte no primeiro turno. E aí, gente, em todos eles, Mauro Tramonte, do Republicanos, aparece na frente entre os 11 pré-candidatos pesquisados. No primeiro cenário, a gente vai trazer ele aqui, tem todos os 11 candidatos, e aí tem Bruno Engler, do PL, João Leite, do PSDB, Duda Salabert, do PDT, Fuad Noman, do PSD, Carlos Viana, do Podemos e Rogério Correia, do PT, aparecendo tecnicamente empatados em segundo lugar, ou seja, João, tudo embolado. Tudo embolado, Carolzinha. Vamos aos números aqui para a gente traçar esse cenário do momento. Olha só, Mauro Tramonte, do Republicanos, aparece na pesquisa com 25%. Bruno Engler, do PL, com 12%. João Leite, do PSDB, com 11%. Em seguida vem Duda Salabert, do PDT, e Fuad Noman, do PSD, com 9%. Carlos Viana, do Podemos, tem 8%. Rogério Correia, do PT, 7%. Gabriel Azevedo, do MDB, com 2%. Ana Paula Siqueira, Bela Gonçalves, do PSOL, Luísa Barreto, do Novo e Paulo Brant, do PSB, aparecem com 1%. Indecisos, 5%. Branco, nulo ou não vai votar, 9%. Esse levantamento estimulado entrevistou 1.200 eleitores de 16 anos ou mais, presencialmente em BH, entre 10 e 14 de julho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança dessa pesquisa é de 95%. Nessa pesquisa, ainda estava sendo consideradas as pré-candidaturas de Bela Gonçalves, do PSOL, e Ana Paula Siqueira, do Rede, mas no último fim de semana elas oficializaram, a retirada das pré-candidaturas após o registro do levantamento do TSE. Então elas vão apoiar o candidato do PT, Rogério Correia. Isso foi oficializado aí no último fim de semana. Aí, João, a gente trazendo nessa pesquisa divulgada hoje, e tem também a pesquisa Data Tempo. O deputado estadual Mauro Tramonte, do Republicanos, também se mantendo líder da corrida eleitoral pela Prefeitura de Belo Horizonte, com 22,4% das intenções de voto. Essa é a terceira rodada da pesquisa estimulada Data Tempo. Vamos aos números aí do Data Tempo. Mauro Tramonte também aparece na frente. Mauro Tramonte, que é do Republicanos, com 22,4%. Bruno Engler, do PL, aparece na sequência com 12,9%. Fuad Noman, do PSD, com 10,6%. Duda Salabert, do PDT, com 9,2%. João Leite, do PSDB, com 6,9%. Rogério Correia, do PT, com 6,8%. Carlos Viana, do Podemos, com 6,6%. Gabriel Azevedo, do MDB, com 2,1%. Luísa Barreto, do Novo, com 1,5%. Ninguém, branco e nulo, com 13,3%. Não sabem ou não responderam, 7,7%. Nessa pesquisa, os dados foram coletados de 4 a 8 de julho deste ano. Foram realizadas 1.200 entrevistas domiciliares, margem de erro é de 2,83 pontos percentuais para mais ou para menos, o intervalo de confiança é de 95%. Ô, João, lembrando sempre que esses cenários estimulados são aqueles em que o nome dos candidatos são apresentados aos entrevistados, né? Então, a gente tem ali a lista e as pessoas dizem em quem vão votar. Mauro Tramonte na frente, mas um bololô danado ali no segundo lugar que reforça mais uma vez aquilo que a gente vem falando aqui há muito tempo. Tem espaço para campanha, tem espaço para mudança, tem espaço aí para captar eleitores. Cenário de Belo Horizonte, corrida em Belo Horizonte ainda muito aberta. Sim. A gente pensando que a gente está falando de primeiro turno e que algum desses candidatos podem, ir a segundo turno dentro dessa perspectiva hoje de Mauro Tramonte na frente. Mas a gente pesquisa, é aquilo que está posto no dia. Isso muda. Campanha começa, a gente tem aí, mudanças, começa a se falar mais, os candidatos começam a aparecer mais. Mas hoje, pensando hoje, a gente teria isso. Quem seria, A gente tem ali uma briga pelo segundo lugar, com espaço para todo mundo, teoricamente, avançar. Carol, e aí você vendo aí, você falou aí
das pesquisas, aí tem a espontânea quando os nomes não são falados. E aí na espontânea a gente tem Fuad Noman na frente com 7,1%, né? Isso não data tempo. Bruno Engler vem em seguida com 4,8%, Duda Salabert com 3,2% e Mauro Tramonte com 3%. Eu também acho, Carol, que esse cenário pode mudar com o início da campanha, como você bem disse. Mas a gente tem que ressaltar que desde o início das pesquisas, né, quando foram divulgadas, Mauro Tramonte aparece em primeiro lugar em todas, né? Então, Mauro Tramonte que não era pré-candidato desde o início, né, dessa campanha ou dessa pré-campanha eleitoral, mas diante das pesquisas, o partido e o próprio pré-candidato acabou se oficializando pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte e agora segue na corrida. Então o cenário vai mudar e principalmente, Carol, podemos ter mudanças de alguns nomes. Vamos citar rapidamente, a gente já tem em curso aí uma negociação, né, muita conversa para uma aliança da esquerda. Tanto que a gente citou aí a Bela Gonçalves retirou o nome, assim como a Ana Paula Siqueira, né? Bela Gonçalves, que é do PSOL, e a Ana Paula Siqueira, que é do Rede. Elas tiraram o nome, né? Tiraram as pré-candidaturas para apoiar Rogério Correia. Isso foi oficializado no último final de semana. E aí há uma conversa muito forte também em relação a Duda Salabert, que também Rogério Correia queria Duda Salabert, ou quer Duda Salabert como vice, mas Duda Salabert não quer. Duda Salabert aponta exatamente as pesquisas em que ela aparece na frente de Rogério Correia. Então, para ela, não faz sentido ela retirar a candidatura, ela quer continuar nessa corrida para a Prefeitura de Belo Horizonte. Em outro cenário, Carlos Viana também tenta uma composição junto com João Leite. Então a gente vai ter ainda alguns cenários que podem mudar nas próximas semanas aí, até o início da campanha eleitoral. Mas o cenário, nesse momento, colocando aí Mauro Tramonte na liderança das pesquisas.